Boa noite, queridos irmãos. Estamos aqui novamente reunidos na presença do nosso querido Mestre Jesus, em nome dele, e na presença desses amigos da espiritualidade superior, através do canal no YouTube da nossa querida Casa Centro Espírita Irmão Clarencio, para mais uma noite de estudos. O nosso estudo de hoje vai ser sobre o livro O Evangelho segundo o Espiritismo. Nós estamos no capítulo 15. Estamos dando continuidade ao estudo sobre esse capítulo. Os itens de hoje é 6 e 7. É sobre a necessidade da caridade segundo Paulo. Primeiramente, irmãos, eu vou fazer a leitura do item 6, que é justamente sobre o estudo de hoje, que é a necessidade da caridade segundo Paulo, para abrir o nosso apetite espiritual, que aí, após a prece, nós vamos dar entrada a esse nosso pequeno estudo. Aí Paulo nos fala assim: ainda quando eu falasse todas as línguas dos homens e a língua dos próprios anjos, se eu não tiver caridade, serei como bronze que soa e um símbolo que retine. Ainda quando tivesse o dom de profecia, que penetrasse todos os mistérios e tivesse perfeita ciência de todas as coisas. Ainda quando tivesse toda a fé possível, até o ponto de transportar montanhas, se não tiver caridade, nada sou. E quando houvesse distribuído os meus bens para alimentar os pobres, e houvesse entregado o meu corpo para ser queimado, se não tivesse caridade, tudo isso de nada me serviria. A caridade é paciente, é branda e benfazeja. A caridade não é injubilosa, não é temerária nem precipitada. Não se enche de orgulho, não é desdenhosa. Não cuida de seus interesses, não se agasta e nem se azeda com coisa alguma. Não suspeita mal, não se rejubila com a injustiça, mas se rejubila com a verdade. Tudo suporta, tudo crê, tudo espera, tudo sofre. Agora, estas 3 virtudes, a fé, a caridade e a esperança permanecem, mas dentre elas, a mais excelente é a caridade. Paulo, primeira epístola aos Coríntios, capítulo 13, versículos de 1 a 7 e 13. Então, meus irmãos, através dessas cariciosas palavras de Paulo, vamos unir os nossos corações, nossos sentimentos, vamos direcionar nosso querido Mestre Jesus, agradecendo ao Mestre amado essa oportunidade maravilhosa e misericordiosa de estarmos aqui reunidos em seu nome, na presença desses amigos da espiritualidade superior, para estudarmos mais um pouquinho sobre os teus ensinamentos à luz da doutrina espírita. Vamos rogar ao nosso Mestre querido que a vossa luz e suas vibrações de paz, amor e fraternidade estejam envolvendo os nossos corações, abrindo-os cada vez mais, para que através do amparo dos nossos mentores e guias espirituais possamos compreender os teus ensinamentos com a maior clareza. E assim, Mestre amado, é com os nossos corações irmanados e unidos em teu nome que pedimos a ti a permissão de darmos por iniciado esse nosso pequeno estudo da noite de hoje. Estudo que sempre seja feito em teu nome, em nome da nossa querida Mãe Maria de Nazaré, nosso querido irmão Clarencio e toda a espiritualidade superior. Mas acima de tudo e sempre, seja feito em nome de Deus, nosso Pai eterno e celestial. Que assim seja, graças a Deus. Como nós conversamos, o nosso estudo de hoje vai ser exatamente o item 7, falando sobre a caridade, segundo o nosso querido apóstolo Paulo. O item 7, nosso professor Kardec, através da inspiração da espiritualidade superior, ele nos explica assim: de tal modo compreendeu Paulo essa grande verdade que disse: quando mesmo eu tivesse a linguagem dos anjos,
quando tivesse o dom de profecia, que penetrasse todos os mistérios, quando tivesse toda a fé possível, até o ponto de transportar montanhas, se não tiver caridade, nada sou. Dentre estas 3 virtudes, a fé, a esperança e a caridade, a mais excelente é a caridade. Então ele coloca assim, sem equívoco, a caridade acima até da fé. É que a caridade está ao alcance de toda a gente, do ignorante, como do sábio, do rico, como do pobre, e independe de qualquer crença particular. Ele faz mais, define a verdadeira caridade, mostra não só na beneficência, como também no conjunto de todas as qualidades do coração, na bondade e na benevolência para com o próximo. Quando o nosso querido Paulo de Tarso fez essa compreensão, escreveu essa compreensão que ele atingiu sobre a caridade, lá na Epístola aos Coríntios, ele ali, para escrever isso, ele já tinha praticado. Ele já tinha, através do seu esforço, mergulhado nessas virtudes, através da prática, do esforço de quebrar o orgulho, de quebrar o egoísmo, para poder chegar a essa compreensão. No Livro dos Espíritos, nosso querido professor Kardec, na questão 886, ele pergunta, Kardec aos Espíritos, qual o verdadeiro sentido da palavra caridade, como a entendia Jesus? E aí os irmãos da espiritualidade superior respondem: benevolência para com todos, indulgência para as imperfeições dos outros, perdão das ofensas. E Paulo, ele, para poder ter a compreensão que ele teve, até ele chegar a esse ponto de escrever essa carta aos irmãos, aos coríntios, ele precisou aprender isso, aprender a praticar isso. E foi o que ele fez. Quando ele se converteu na entrada de Damasco, porque na verdade, nós como os espíritos, melhor dizendo assim, nós como iniciantes, estudando a doutrina espírita, nós começamos a aprender que nada é por acaso. Então, quando o mestre chegou até nós, ele não foi escolhendo ao acaso aqueles que iriam trabalhar com ele. Aprendemos como espíritos imortais, que nós estamos aprendendo que somos espíritos imortais, estamos aprendendo que tudo em nossa vida é regido por uma programação. Claro, o uso do livre-arbítrio nosso pode modificar essa programação, mas isso é para nós, espíritos ainda imperfeitos. Mas para os espíritos superiores, e principalmente para os espíritos puros e perfeitos, como Jesus, tudo já está programado antes deles virem retornar à carne. Ou no caso de Jesus, ele não reencarnou, ele encarnou. Ele só veio essa vez e mais nenhuma. Só para trazer o Evangelho e mais nenhuma vez. E com certeza já estava lá tudo programado antes dele vir. Ele mesmo fez o planejamento e a programação de tudo e daqueles que ele iria trabalhar. Então, quando ele chegou a cada um dos apóstolos, foi só a vibração dele, só despertou a cada um. Fulano, ciclano, beltrano, estamos falando nas nossas palavras com todo carinho. Mas foi assim, a própria vibração do Cristo foi despertando cada um, aquele compromisso, hein, lembra daquilo, lembra daquele, hein, o compromisso. E foi despertando todos. Mesma coisa com Paulo.
Com toda certeza. Então, conhecimento, Paulo tinha totalmente o conhecimento das leis divinas. O que faltava a ele era praticar em si esses conhecimentos. Então, quando ele chegou à porta de Damasco, que teve aquele encontro com Jesus, só a vibração do Mestre o despertou. A vibração do som da palavra de Jesus. Quem és tu? Eu sou o Cristo. Acordou ele. Mestre, o que queres que eu faça? E ali ele começou todo o aprendizado. Todo o aprendizado. No livro Paulo e Estevão, no capítulo 3, fala sobre lutas e humilhações. É o terceiro capítulo desse livro. Paulo e Estevão, pela psicografia de Emmanuel e pelo nosso querido Chico, através do nosso querido Chico Xavier. E ali Emmanuel conta toda a trajetória de Paulo nessa conversão dele, nesse trabalho dele, nessa reforma íntima dele. Então, quando ele despertou para os ensinamentos de Jesus e começou a vivenciá-los, ele teve que praticamente se transformar internamente. E ali ele passou por humilhações, ele passou praticamente isolado num deserto por 3 anos, para até mesmo para as meditações, que as novas compreensões que ele estava tendo sobre as leis divinas e meditar sobre elas. Quando ele retorna, ele vem passar essas novas compreensões ali entre os adeptos dele, entre os companheiros e familiares dele, até mesmo companheiros desde criança, que ele tinha convivido desde criança. E ali ele foi humilhado, ele foi escorraçado, foi agredido, teve que fugir escondido, descendo por uma cesta, pelo muro da cidade, para poder fugir. Ele precisou passar por todas essas situações para o seu próprio aprendizado. Hoje em dia, não precisamos mais fugir e ser apedrejados como ele fez, como aconteceu com ele, em vários momentos. Ele apanhou muitas vezes. Não precisamos passar por isso, mas precisamos fazer o que ele fez. Porque foi essas situações que aconteceu com ele que o ajudou e que foi a ferramenta primordial para que ele quebrasse o orgulho, o egoísmo que ele tinha angariado através desses estudos da intelectualidade somente. Então ele precisava quebrar isso dentro dele para que pudesse realmente se transformar e ter essa compreensão sobre a caridade. No momento um dos momentos que ele passou, quando ele foi, a cidade inteira fechou as portas para ele, os amigos, a sinagoga lá onde ele estudou por muitos e muitos anos, até o próprio pai, sua família. E aí, ele indo embora da cidade, ele, no meio do caminho, tinha uma caverna. E ele entrou naquela caverna para passar a noite, estava escurecendo, e estava muito triste mesmo. Praticamente estava em um grande contrito internamente. Ali ele começou a chorar, começou a desabafar, e foi quando apareceu a ele Abigail, sua noiva, já desencarnada, e Estevão, que foi exatamente os espíritos protetores que trabalharam com ele até o final da sua jornada terrena. Começaram a conversar com ele para animá-lo.
Em uma dessas conversas, Paulo tem um diálogo maravilhoso com Abigail, que ele fala assim: Abigail, por sua vez, apertava-lhe as mãos com imensa ternura. Aí o ex-rabino desejaria prolongar a deliciosa visão para o resto da vida, manter-se junto dela para sempre. Contudo, a entidade querida esboçava um gesto de amoroso adeus. Esforçou-se então por catalogar apressadamente suas necessidades espirituais, desejoso de ouvi-la relativamente aos problemas que o defrontavam. E aí ele perguntou, ansioso de aproveitar as mínimas parcelas daquele glorioso, fugaz minuto, Saulo alinhava mentalmente grande número de perguntas. Que fazer para adquirir a compreensão perfeita dos desígnios do Cristo? Abigail ama. Ele continua, todavia, como proceder de modo a enriquecermos na virtude divina? Jesus aconselha o amor aos próprios inimigos. Entretanto, considerava quão difícil devia ser semelhante realização. Penoso testemunhar dedicação sem o real entendimento dos outros. Como fazer para que a alma alcançasse tão elevada expressão de esforço com Jesus Cristo? Ela responde, trabalha. Ele diz, aí ela fala, era necessário realizar a obra de aperfeiçoamento interior. Desejava ardentemente fazê-lo. Para isso, ele insulara-se num deserto, por mais de 1000 dias consecutivos. Aí ela vai, e ele vai continuar a responder a ela. Que providências adotar contra o desânimo destruidor? E ela respondeu, espera. Disse ela ainda, em um gesto de terna solicitude, como quem desejava esclarecer que a alma deve estar pronta a atender ao programa divino em qualquer circunstância, livre de caprichos pessoais. Ama, trabalha e espera. Isso é que nós devemos focar, como focou Paulo. É isso que nós precisamos trabalhar em nós. Porque essas são as ferramentas. Tudo isso está incluído na benevolência, indulgência e o perdão das ofensas, que é segundo a compreensão de Jesus e o seu modo de ver a vida e agir sobre a caridade. E é isso que precisamos fazer, trabalhar em nós essas ferramentas, quebrando nosso orgulho, quebrando nosso egoísmo, abrindo mão de si mesmo, porque essa que é a caridade maior, é abrir mão de si mesmo. E nós vemos hoje muitos companheiros começando a fazer isso, começando a compreender essa necessidade de abrir mão de si mesmo através da dor. E nós estamos vendo isso acontecer hoje em dia. Com certeza, muitos irmãos, muitos companheiros que hoje em dia estão fazendo todas essas caridades que nós estamos vendo através da mídia, devido à pandemia que está espalhada em nosso planeta no momento, muitos deles com certeza estão tendo essa experiência pela primeira vez. Estão sentindo a alegria de fazer isso, muitas das vezes pela primeira vez. E esse é o primeiro passo. Esse é o primeiro passo. Ainda não é a caridade completa.
Ainda não é, porque muitos estão indo pela caridade material. Porque a caridade espiritual, a completa, é essa que nós aprendemos sobre Jesus. Que é a benevolência, indulgência e o perdão. Mas não importa, eles já estão dando os primeiros passos. E muitos não são nem religiosos. E é isso que esses ensinamentos nos mostram que precisamos compreender. Principalmente nós que já estamos aqui nesse esforço de estudar o Evangelho do Cristo com a clareza da doutrina espírita. É termos essa compreensão de dobrarmos os nossos esforços para praticar, trabalhar em nós e praticar essa caridade esboçada para nós por Jesus. Que muitas das vezes nós ficamos presos na caridade material. Como vem colocando mais adiante, sobre as que Kardec até pergunta nas outras questões que eu falei aqui, após a questão que eu falei sobre a caridade segundo Jesus, Kardec vem perguntando sobre esmola. Então, muitos estão presos. É benéfico? É benéfico. Mas caridade engloba tudo. Ela engloba justamente essa benevolência, que é dar a esmola material, mas ela engloba também a indulgência e o perdão. E aí está incluído gentileza, está incluído sorriso, está incluído o abraço, o ouvido. O ouvido. Quantas vezes nós estamos, hoje em dia até que vai ser difícil estarmos em alguma fila, que nós estamos evitando em ficar em filas. Mas quantas vezes nós estamos em alguma fila, de um banco, de alguma instituição que precisamos ir, de alguma situação, e de repente, do nada, como costumamos dizer, aparece uma companheira, um companheiro, começa a conversar conosco, às vezes situações que ele está passando, que a gente nem sabe por que ele está conversando. Então nós que estamos estudando esse Evangelho do Cristo, através da doutrina espírita, que aí nós começamos a compreender sobre isso, sobre espiritualidade imortal, nós sabemos que não é do nada. Nós sabemos que através, ao mesmo tempo que o irmão está se desabafando conosco, nós estamos praticando, primeiro, abrir mão de si mesmo, porque muitas das vezes até estávamos com pensamentos sobre situações nossas, problemas nossos, mas é o quê? O abrir mão naquele momento desses nossos problemas para ouvir o outro. Isso é uma grandíssima caridade. Uma grandíssima caridade. E se nós observarmos, a maioria das vezes, nós não precisamos nem dizer nada. Só o fato de ouvir já foi suficiente para aquela pessoa. Então é nesse sentido, irmãos, que nós precisamos compreender sobre a caridade. Paulo, nosso querido amigo, nosso querido apóstolo, ele nos passou toda essa compreensão que ele tinha sobre a caridade, depois de tê-la vivenciado. Ele nos passou depois de tê-la trabalhado em si, interiormente.
E é isso que nós precisamos fazer. Nós vemos que todos os irmãos, todos os companheiros que estão na vanguarda, como nosso querido Eurípides Barçanufo, Chico Xavier, nosso querido Dr. Bezerra, todos eles que estão na vanguarda, eles precisaram trabalhar internamente primeiro para chegar a essa compreensão da caridade que eles tiveram, que eles conseguiram conquistar e nos exemplificar. Todos eles precisaram passar sem exceção, e assim é conosco. E como Paulo de Tarso, como Chico, como Gandhi, Madre Teresa, Irmã Dulce, todos esses irmãos, eles não nasceram assim, não. Eles não foram espíritos já criados assim, com essa conquista, não. Tiveram que batalhar no seu esforço próprio de conseguir conquistar. E para isso eles tiveram que dar o primeiro passo. Tem que dar o primeiro passo, tem que ter a força de vontade de dar o primeiro passo. E é assim conosco. É difícil? Não, claro que não é difícil. Esses espíritos, os exemplos que eles nos passaram, quantas reencarnações não precisaram ter para aprender isso, para hoje nos passar esses exemplos que nos passou? Quantas? E assim somos nós. Com certeza, ainda iremos precisar de várias reencarnações para ter essa compreensão que Paulo teve sobre a caridade segundo Jesus. E todos esses espíritos que nós demos como exemplo. Mas se nós não darmos o primeiro passo, não termos esse esforço, essa força de vontade de dar o primeiro passo, não conseguiremos sair do lugar. Iremos continuar marcando passo. Então, meus irmãos, estamos encerrando esse nosso pequeno estudo. Então, vamos, com a graça de Deus, com os nossos corações agradecidos, vamos unir novamente os nossos corações, unir os nossos sentimentos. E vamos agradecer ao nosso querido Mestre Jesus essa oportunidade maravilhosa e misericordiosa que nós tivemos, de termos tido esse momento, aonde pudemos estudar mais um pouquinho sobre os teus ensinamentos, Mestre amado, à luz da doutrina espírita. Vamos rogar a Ti, Mestre, que a vossa luz e suas vibrações de paz, amor e fraternidade estejam envolvendo os nossos corações, abrindo-os cada vez mais, para que através do amparo dos nossos mentores e guias espirituais, possamos compreender os teus ensinamentos com a maior clareza. E que através dessa compreensão clara, tenhamos cada vez mais a força de vontade e a coragem de nos esforçarmos para praticar os ensinamentos em nossos corações, em nosso dia a dia. Roguemos também a Ti, Mestre amado, que essa mesma luz e essa mesma vibrações de paz, amor e fraternidade esteja envolvendo os corações dos governantes de todo o planeta, abrindo-os cada vez mais, para que eles também sintam cada vez mais a presença, o amparo, as vibrações, as inspirações dos seus benfeitores, seus guias espirituais, e que possam tomar todas as decisões visando sempre o bem-estar dos povos de todas as nações. E é assim, Mestre amado, agradecidos, que pedimos a Ti a permissão de darmos por terminado
esse nosso pequeno estudo da noite de hoje. Estudos esses que sempre sejam feitos em teu nome, em nome de Maria de Nazaré, nossa mãe querida e amada, em nome do nosso querido irmão Clarencio e toda a espiritualidade superior. Mas acima de tudo e sempre, em nome de Deus, nosso Pai eterno e celestial. Que assim seja. Graças a Deus.